Existe vida após a morte? Se existir, deve ser bem cansativo. Por que será que as pessoas têm medo de espíritos? Porque eles aparecem no meio da noite e ficam falando coisas ruins para você. A religião é só uma forma de justificar a vida após a morte? Não acho que seja só uma forma, mas justifica bem. Ser eterno valeria a pena? Eu não tenho certeza disso. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a vida após a morte. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós perguntamos para as pessoas nas ruas se elas acreditam em vida após a morte. Vamos ver o que elas disseram. Vida após a morte? Porque aquele que crê no Senhor Jesus morre não, ele passa daqui para uma nova vida. Ninguém veio me dizer, mas eu acredito sim. Não é possível que a gente morra e a gente fique no vazio, no preto, no sono eterno. Eu acredito que tem mais quando a gente vai pra cá. Até porque se não tiver, a gente morreu pra nada, né? Imagina, você passa a vida inteira trabalhando, sofrendo, chega lá e não tem nada, nem um pãozinho, eu acho difícil. Eu acredito na vida após a morte, mas no sentido de um outro lugar, em um âmbito espiritual. O céu, propriamente dito, né? Onde é um lugar em que nossas almas estarão e lá não haverá choro, tristeza, dor, lembranças ruins. Eu acredito, eu não quero acreditar, mas ao mesmo tempo em situações eu acabo acreditando que exista. Apesar de não ter nada concreto, eu acredito que exista algo depois daqui, porque senão a vida não faria sentido, essa passagem aqui seria em vão. 10-0 para o além. Mas o além dá 7-1 em todo mundo, cara. É todo mundo. Todo mundo. Não teve uma exceção. Não tinha um ateu ali? Mas olha, veja bem. Acho que primeiro tem uma coisa que aparece, pelo menos em duas que eu lembro, que é essa ideia de que se não existir vida após a morte, a vida aqui não tem sentido. Porque eu acho que esse é um dos argumentos mais poderosos do ponto de vista do sofrimento psicológico, né? Essa ideia de que se morreu, acabou, como uma delas falou, ficar no escuro, no vazio, parece que nada do que você faz aqui tem sentido. Portanto, está implicado nessa resposta a ideia de que se é só essa vida, então não vale a pena. Só que esse argumento não prova nada. É aquilo que em epistemologia, a teoria da ciência, do conhecimento, se chama de wishful thinking. É um pensamento cheio de desejo, né? Desejante. Tem um outro, também um outro argumento de tantos que eles falaram aí, que me parece interessante, que é a ideia de que quando a gente morre, a gente vai para um lugar onde ninguém chora, lembra? Onde não tem memórias ruins. Eu pergunto para você, quem ia aguentar viver num lugar desse? Sem ficar entediado. E para sempre. Para sempre. Imagina aquelas... veja que, normalmente, quando a gente se põe a imaginar o além, esse além aí, legal e tal, é uma praia vazia, começa por aí, não pode ter muito espírito, né? Porque se tiver muito, dá trânsito. Então, assim, é uma praia vazia, pessoas vestidas de branco, andando pela praia, indo você não sabe para onde. Porque, inclusive, não tem que ir para lugar nenhum, já que é eterno. Por isso que o barato da reencarnação ajuda, porque o pepino começa todo de novo, entendeu? Pondé, mas você acabou de relacionar vários argumentos contra a ideia da existência, de um tipo de existência após a morte. Mas essa ideia de que existe alguma espécie de existência após a morte está em todas as religiões. Por quê? Porque isso é uma ânsia humana. É possível suspeitar, em filosofia da religião, há esse argumento, de que se o homem fosse mortal, não havia religiões. Fosse imortal, não havia religiões. Porque a ânsia, o medo da morte, o medo do fim da consciência, a ideia de que tem que haver um além para justificar isso aqui e tudo de errado que tem aqui,
né? O esforço das pessoas que se dedicam a uma vida menos canalha, sabe? Que no final tem uma recompensa, aquilo que em teologia se chama de retribuição, né? É por isso. E também, Thaís, porque provavelmente lá na pré-história a gente já sonhava com mortos e a gente não sabia muita coisa e a gente suspeitava que esses mortos pudessem ser espíritos de mortos falando com a gente, portanto eles continuavam vivos, que é uma crença que muita gente tem hoje, que é pré-histórica, entendeu? Então é normal que é uma crença que está espalhada por vários sistemas religiosos e que descreve essa vida após a morte das mais variadas formas. Inclusive a ideia de reencarnação também não foi inventada pelo Kardec, né? Ele deu uma codificação positivista para isso. Agora, veja bem, a gente não tem prova que não existe. Você não pode provar que não existe vida após a morte, nem que tem. Você falou que é uma crença que está presente em quase todos os sistemas religiosos. E falou também de reencarnação. O budismo talvez fosse uma exceção, porque o budismo, apesar de prever a reencarnação, ele diz que chega um momento em que se encerra esse ciclo de morte, reencarnação, que seria quando a pessoa atingisse o estado de nirvana. O budismo é uma exceção? Todas as religiões preveem a vida após a morte? Não, o que o budismo faz é, na verdade, dizer que quando você sai desse ciclo de problemas na vida, você vira uma espécie de nada, místico, se esvazia. Então, o que o budismo faz é dizer que você não precisa ficar ansiando por uma vida após a morte, porque você, enquanto pessoa, não estará lá. E seja lá onde você estiver, vai ser legal, porque o nirvana é legal. Então, por exemplo, no judaísmo, se você pegar o Velho Testamento, não é um livro obcecado com a vida após a morte. Não é. O cristianismo já nasceu nessa pegada. Os gregos acreditavam em vida após a morte, inclusive num formato que hoje não é muito comum, que é o morto no túmulo, continuar vivo, sair do túmulo como espectro, voltar a atrapalhar a sua vida, ou te ajudar a voltar para o túmulo, você ficava dando comida para ele, né? Vinho, mel, leite, água, no túmulo do grego, né? Então existem formas diferentes. O budismo, o que ele faz é dizer que você não está lá, mas ele diz que você se desapega do próprio eu. Porque o barato do budismo é criar o ser humano que não tem desejo, né? Vamos ver agora uma cena do filme Além da Vida, dirigido pelo Clint Eastwood. Ele conta a história de 3 pessoas que foram em busca de uma jornada espiritual. Vamos ver. Esse filme, eu considero, não sei, eu acho que é o melhor filme já feito até hoje, só podia ser do Clint Eastwood, que trata esse tema da vida após a morte. Inclusive do chamado médium, né? Porque esse filme, essa personagem, ela estava no tsunami, aquele famoso de não sei quantos anos atrás, né? E ela se afoga. O filme começa assim, e ela então vê que ela está num ambiente escuro e ela começa a ver formas humanas que são meio luz. E aí ela volta, ressuscitam ela, né? Alguém aqui na Terra ressuscita ela. Então ela era uma jornalista, então ela começa a investigar isso, porque ela quer saber se isso foi uma viagem da cabeça dela, se não foi. Do outro lado do Atlântico Norte, está o personagem do Matt Damon, que é o médium. E esse personagem, se algumas pessoas de fato tiver a capacidade de falar com mortos, a vida dessa pessoa será igual a daquele personagem do Matt Damon desse filme. Insuportável. Insuportável. Primeiro porque quando alguém encosta nele, ele tem acesso à memória dela, problemas que ela teve, e mortos relacionados àquela pessoa começam a se aproximar dele para querer mandar recado. Ficam falando no ouvido dele. O que acontece?
ele não tem vida afetiva, ele não consegue ter uma namorada sequer. Porque ou as namoradas ficam apavoradas, ou elas ficam transformando ele em consultor. Certo? Fora o barulho que fica na cabeça dele o tempo todo. Então ele vive só. O irmão dele sabe do dom dele, que é transformar ele num business, e ele foge. Ele vai para a Europa, e aí ele vai encontrar essa jornalista. E eu não preciso dar spoiler para falar o que acontece. Mas é muito bom porque, não por causa da história dela. A história dela é uma história interessante, que ela teve uma experiência de quase morte, e ela fica querendo achar sentido. Mas o personagem dele é muito poderoso, porque você entende claramente como seria uma pessoa que de fato tivesse esse dom e como isso ia destruir a vida dele aqui. Ele não ia conseguir ter relacionamento com ninguém. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver que todas as crenças que acreditam em vida após a morte têm um elemento em comum. Nós vamos ver qual é esse elemento. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo a existência de uma vida após a morte. E Pondé, tem perguntas aqui do público para você. A primeira da Vanessa Fombar. Ela te pergunta, se há vida após a morte, quem você não deseja encontrar de maneira nenhuma? Putz, é evidente que eu não vou dizer nome de ninguém, né? Nós estamos aqui na televisão, né? Então não vou dizer. Mas eu conheço umas pessoas que eu não Pode ser por gostaria de categoria. encontrar. Alguns colegas da universidade, por exemplo. Depois você me conta quem são. Tem uma pergunta mais séria aqui da Luciene. Ela te pergunta, a vida pode ter propósito para quem simplesmente não pensa na morte? Claro que sim. Acho que tem pessoas que por temperamento, desde mais jovem, pensam mais na morte. Acho que tem pessoas que por temperamento não pensam muito na morte, inclusive quando não é tão jovem mais. É comum pessoas, à medida que envelhecem, pensam mais na morte, porque se torna uma coisa mais iminente, né, a acontecer. Mas é evidente que tem um monte de gente. Você pode encontrar propósito, gosto no seu trabalho, no envolvimento que você tem com as pessoas, inclusive afetivo ou sexual. Você pode encontrar propósito, conhecer coisas, conhecer o mundo, né? É claro que a morte acaba com isso tudo, mas não é fato que todo mundo pensa na morte o tempo inteiro, principalmente quando é mais jovem. Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, o Platão acreditava que a morte nada mais era do que a separação do corpo da alma e que a alma era uma coisa imperecível, imperecível como eram as ideias, e o corpo uma coisa perecível, corrompível. Essa ideia de Platão é uma coisa que perpassa todas as religiões? Você tem, por exemplo, no judaísmo antigo, ainda hoje para os crentes, a ideia de que em algum momento a ressurreição dos mortos acompanha o corpo. Aí aparece aquele problema que é, que corpo? De quando você tinha 18, 25, 70? Mas é porque as pessoas, quando fazem teorias religiosas, e muitas delas são muito antigas, ninguém pensa necessariamente nisso. A teoria do Platão, ela é forte, inclusive no espiritismo contemporâneo, apesar de que para o Platão não existe. O Platão no Diálogo Menon, ele está provando ali uma existência anterior àquela no escravo Menon, porque o escravo sabe coisas que ele não podia saber agora, por exemplo. Então, pela memória, ele pensa indicar que existe a vida após a morte. No Fédon, Sócrates também compara a alma, a música, o corpo, a harpa. Estão relacionados, mas não são a mesma coisa, né? Então, há no Platão, sim, aquilo que a gente chama em filosofia de dualismo, né? Existe uma substância material, existe uma substância imaterial, que seria a alma, que não acaba, que é eterna. Por que essa ideia é importante?
Porque o Platão tem que tirar essa coisa que continua viva da matéria, porque a matéria apodrece. Isso era uma crença que existia na Grécia. Se você pensar, por exemplo, na Odisseia, né? A Odisseia, o Ulisses voltando para Ítaca, dá uma passadinha no Hades, fala com Aquiles. Aquiles é um espectro, né? Não é o corpo dele, é um espectro, um espírito, como a gente diria. Então, esse dualismo, ele é importante para justificar que a alma não é feita do corpo, não é o corpo, que o corpo apodrece e acaba, vira pó, enquanto que a alma permanece existindo. Então, ela está fora do tempo, porque o tempo passa no corpo, né? Está fora do espaço, porque senão você vê, ela esbarra nos objetos. Isso chama-se de dualismo, a existência de dois mundos, um material e um inteligível, ou espiritual, imaterial. E esse dualismo é que seria o elemento comum entre todas as crenças? Ele é, toda vez que uma crença na vida após a morte se coloca a pensar, ela esbarra no dualismo. Porque crenças do tipo que eu falei, de você ter um sujeito que ressuscita com o corpo, como Jesus Cristo, que era uma crença judaica, que aconteceria no final dos tempos, né? Esse tipo de crença, hoje ela é muito rara. Hoje ela é muito rara, esse tipo de crença, né? Mas já houve. Mas, se você se põe a pensar, o próprio cristianismo acabou assimilando o dualismo platônico. O judaísmo ortodoxo não assimilou. Continua achando que vai ter um dia que o corpo vai levantar do cemitério. Mas, assim, o dualismo platônico, ele presta um serviço que é o serviço de tornar a ideia de vida após a morte mais razoável. Entendeu? É imaterial, está fora do espaço. Mais organizado, talvez. Mais organizado e a ideia de que você livra do corpo, porque o corpo apodrece. Então não dá para ser eterno com o corpo. Ou cria esses pepinos. Mas quando Jesus fala para o Tomé lá, põe a mão aqui e tal, na chaga, ele está querendo provar que ele está ali de corpo. Porque a ideia de que espíritos apareciam era sempre muito comum. Não é nova. Então, a questão de Jesus era provar que ele não era um espírito qualquer. Ele ressuscitou com o corpo como era previsto. Certo? E ele o fez. E para isso ele tinha que mostrar a chaga. Mas o dualismo, ele está presente toda vez que a religião produz uma reflexão minimamente razoável sobre o que seria uma alma. Ainda que tenha vários problemas ainda. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, sendo você ateu, a morte para você é o fim da consciência seguido do nada, só isso? Olha, eu sou um ateu não praticante. Isso é fundamental, né? O que significa isso? Significa que eu não prego o ateísmo em lugar nenhum. Porque, inclusive, eu posso estar errado. O ateísmo é que a gente chama em filosofia de dogmatismo negativo. Se afirma uma negativa. Feito esse disclaimer, eu não quero ser confundido com ateus todinhos por aí. Sim. A resposta para a sua pergunta é sim. Tipo... Um apagão. Um apagão. Tipo, você morreu, você não tem mais consciência, que nem falava o Epicuro. E você, Thaís? Acredita nessa ideia de vida após a morte? Eu não acredito não, Pondé, não acredito. Mas eu gostaria de acreditar. Aham. E não porque eu queria mais vida depois da morte. Isso aqui tá boa. Esse negócio de ficar vagando aí, não acho. Mas eu acho que eu gostaria porque uma coisa que me agrada é a ideia de ver algumas pessoas que já morreram. Né? Reencontrar pessoas que eu gosto, que já morreram, isso seria legal. O que você acha que aconteceria com o mundo se, de repente, todo mundo deixasse de acreditar na vida após a morte? Eu não acredito que isso vai acontecer nunca. Ah, mas é Tá? só brincadeira. Se. Agora, se você fosse fazer um roteiro de um filme em que, por alguma razão, todo mundo deixaria de acreditar na vida após a morte, assim como esses roteiros de filme que, de repente, começa com um apocalipse já dado,
está tudo destruído. Então, imaginando uma situação hipotética como essa, eu imagino que o mercado de saúde mental ia crescer mais ainda, explodir, né? O consumo ia ser maior ainda de uma série de coisas para você se divertir. Eu não acho que a humanidade ia atingir um ateísmo consciente. Mas você não acha que haveria uma explosão de pecados, por exemplo? É possível, é possível. Muito Pecados provável, no não acha? sentido... Eu não sei, viu? Mas teoricamente a ideia de então todo mundo ia transar mais, Por exemplo. mexer a cara, Por exemplo. tipo assim, já que não existe, dane-se. Eu acho que isso podia até acontecer um pouco no começo, mas acho que depois o povo ia ficar também meio melancólico, assim, meio deprê, sabe? E aí buscar o tal do doping, sabe? Para não ficar pensando que não existe mais vida depois. Então, para que adianta fazer isso? Porque o que acontece é que eu imagino que isso ter fé, acreditar em vida após a morte e tal, tem a ver com circunstâncias de vida, tem a ver com temperamento, né? A prova é que muita gente acha que quem não acredita nisso está sempre deprimido, que não é verdade. Mas isso numa escala global, em que as pessoas não simplesmente são, como se chama em sociologia do ateísmo, ateu orgânico, sem querer. De repente, todo mundo tivesse a prova definitiva que não existe vida após a morte, eu acho que ia ser uma espécie de efeito pandêmico. Thaís, o que te dá mais medo? Os vivos ou os mortos? Claro que os vivos, Pondé. Claro que os vivos. Entendi. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre espiritismo. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a vida após a morte. E a nossa equipe fez uma reportagem sobre o tema. Nós fomos visitar uma entidade do Candomblé e visitamos também uma mesa branca. Me chamo Catatumba, sou escravo de Ogunjá. Eu sou um espírito, um mensageiro. Porque ninguém me fez Exu. Eu sou Exu. Ninguém me faz Exu. Eu sou Exu. Não tem ser humano para fazer um Exu. O Exu é feito. Eu vim feito. Agora, quem me fez, não interessa a vocês. E quando chega a mensagem, é hora de partir. O mundo do outro lado, vocês falam, quando a pessoa desencarna, o ser humano vai para a morte. Vou falar assim, da morte. O seu espírito fica em transe, sem compreender. E não aceita a partida. Ele continua aqui, só que ele vira o quê? Porque existe o espírito, existe o vagante, o espírito vagante, o zombeteiro. De repente ele acorda do outro lado, que está do mesmo lado, mas não tem mais nada daquilo. Então, se ele for um espírito que tem uma evolução espiritual, for um ser humano bom, teve uma passagem boa, que teve algum contato religioso, ele pode até ser puxado para alguma coisa boa. Então, a vida após a morte, como algumas entidades nos ensinam, é no momento que a gente está mais vivo, em que as cores são mais vibrantes, os sons, os perfumes são mais vibrantes. E quando a gente está aqui, num estado de vigília, no momento de contenção pela limitação do corpo, né? Esse é o Babalorixá Ricardo, da Umbanda. A gente tem um dos sacerdotes que faleceu, o Babá Francisco. Ele via os espíritos, meses antes dele morrer, ele via, olha, a entidade tal está aqui. Ele ia falando, ele ia descrevendo estes espíritos conforme eles se aproximavam. Na doutrina espírita, existe a colônia espiritual. Participamos de uma mesa branca online. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Conhecemos Philip. Quando vivo, morou em São Francisco durante a Guerra Civil Norte-Americana no século XIX. Me fui um homem de grandes posses, na época que tinha escravo. Não te digo que seria, como digo, maldoso, não. Digo que meu pecado, que na época não tinha fé em Deus, me fiz passado 100 anos nesse sofrimento,
até o momento que me foi dado a oportunidade e me fui de encontro à luz e de poder vir fazer servido às pessoas na palavra de Deus, de conforto e de luz, e mostrar que Deus é grandioso, nosso Pai Todo-Poderoso. Seja ela na linha kardecista ou na linha umbandista, entre outras, proporcionam, o mais importante é sempre falar que é uma religião, é uma doutrina, em nome de Deus, e é completamente cristã, porque ela traz todos os ensinamentos de Cristo. Então a gente está para o bem e não tem a necessidade nem de provar nada para ninguém, mas se a pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade, pelo menos aquela palavra, a gente sabe que pode fortalecer a alma que precisa de alimento. E todo alimento da alma é a palavra. Por que estamos aqui e para onde vamos? A pergunta rendeu uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo em 2017. 51% acredita na imortalidade, 48% na vida após a morte e 27% tem a certeza de que os mortos podem se comunicar. Deus se manifesta com várias faces. Como você reconhece essa face é como você percebe Deus, como você se percebe. Então, para a gente, se a gente tiver a possibilidade de ver, de sentir uma energia que é muito diferente do que a gente projeta como Deus, não necessariamente a gente reconheça Deus. A questão que eu acho mais interessante aí é pensar por que ele, que morou nos Estados Unidos no século XIX, morreu numa guerra, que era ateu, né? Um ateu no século XIX não era coisa que você encontrava em qualquer lugar, né? Como que ele resolveu vir trabalhar no Brasil? Por quê? Eu acho que o que ele veio principalmente a falar nesse ambiente é dizer que ele era ateu e agora ele descobriu que ele estava errado, né? Eu, de fato, acho interessante a ideia de que pode até existir vida após a morte, pode existir espíritos, mas que não exista nada do outro lado, nada no sentido de uma organização. Porque nesse ambiente os espíritos vêm trabalhar, entende? Eles vêm fazer eles encarnam para ajudar os seres humanos. Apesar de que você tem casos de espíritos que encarnam porque são atormentados. E, então ele precisa trabalhar tanto para o mundo dos espíritos, quanto trabalhar para ele, quanto trabalhar para quem está vivo. Tá, isso faz parte da sua crítica ao espiritismo que uma espectadora comentou comigo. Ela também é leitora da sua coluna na Folha. E ela diz que, assim como você acabou de falar, esse espírito veio trabalhar, esse espírito continua trabalhando, esse espírito continuou tomando aulas de línguas. E ela reitera que, de fato, no espiritismo você carrega hábitos e crenças e desejos da sua vida terrena. Nisso os espíritas acreditam. Mas ela fica aborrecida com o fato de que você, Pondé, sempre trata os espíritas ou os que acreditam no espiritismo como pessoas que têm uma crença infantil. E ela se aborrece com isso, porque ela diz, afinal de contas, o fato de você acreditar que você leva junto com você para outro plano os seus desejos, suas crenças, eventualmente até seus instrumentos de trabalho, isso não é tão diferente e tão mais absurdo que muitas outras crenças pregam. Por que o espiritismo seria mais infantil? Eu começaria dizendo que ela, provavelmente, que me lê e tal, ela deve saber que eu trato as religiões com muito respeito. Começa aí a questão, né? Pelo simples fato que uma pessoa que não acredita, que não tem fé, não é garantia de que ela esteja certa, né? Então, eu já conversei, o Exu que esteve aqui conosco, eu volto à sua pergunta, eu já conversei com ele, mais de uma vez. Ele me conta histórias de quando ele estava encarnado. Na hora que eu estou conversando com ele ou com qualquer outro que eu já conversei, não me interessa a minha crença. Eu não estou preocupado em dizer, você é mentiroso, né? Então, no caso dele, do Exu, Catatumba,
que é o nome dele, no caso dele, ele está dentro de um sistema religioso fechado, que está vinculado a cultos africanos antigos. Então, ele é catatumba, viveu no Nordeste, mas, ao mesmo tempo, ele é um Exu, que é um orixá. Isso é uma construção cultural que a gente pode entender, como muitos estudiosos de religião entendem, que ela é uma construção cultural que acolhe o sobrenatural, para quem acredita nisso. Acolhe, organiza, media. Então, eu, na verdade, não estou preocupado, porque eu nem posso provar que nada disso existe. Por que eu acho que o espiritismo é um tanto infantil? Porque o espiritismo é positivista. O Kardec, que é o nome do guia espiritual que o Denisar assumiu, o Kardec, ele é alguém que queria codificar cientificamente uma crença muito antiga, né? Quando você fala, por exemplo, que a gente leva a memória para o outro universo espiritual ou desejos, a pergunta a ser respondida por quem acredita nisso, onde fica essa memória? Já que não tem cérebro. Onde está o desejo? Já que tudo isso está vinculado à fisiologia do corpo. Então, eles têm que explicar que tipo de substância acolhe a memória que a gente sabe que quando se leva uma pancada você perde. Certo? Então, tem elementos que não ficam de pé na tentativa de ser muito explicado. Pondé, mas qual a diferença entre em que lugar o espírito do espírita vai guardar a memória e o lugar em que o catatumba vai guardar a memória? Ele também tem. Do ponto de vista filosófico ou crítico, nenhuma diferença. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que a crença do candomblé não tenta dizer que é científica. Essa é uma enorme diferença. Por isso que ela não é positivista. O espiritismo nasceu positivista. Então ele se acha racional. Então ele se acha científico. E ele acha que quando ele abraça o dualismo e fala que a memória não está no corpo e o espírito leva... Por que você tem que dizer que tem que levar a memória? Senão não tem identidade. Não será a Thaís desencarnada. Porque a Thaís é uma identidade que tem uma longa memória de vida. Por isso você tem que levar a memória. Só que, quando eles tentam dizer, não, então a memória, a identidade está no espírito. Até onde a gente sabe, a memória e a identidade está no corpo, no cérebro. E eles, então, aí eles falam, não, a memória é imaterial. Acabou a memória imaterial. Então, não há diferença lógica. O equívoco é o mesmo. A diferença é que o candomblé não tenta dizer que é científico. Isso é uma diferença enorme do ponto de vista da estrutura da religião. Entrevistamos o médico Sérgio Felipe de Oliveira, que é espírita, e perguntamos para ele qual a explicação científica para a existência de espíritos. Dentro da ciência já existem ramos de investigação dessa possibilidade da existência de vida após a morte. Na área da física, e eu vou colocar assim, da metafísica, nós temos os investigadores que evidenciam a existência de outras dimensões do espaço, considerando a possibilidade da existência de vida em outras formas de manifestação não biológica. E você tem uma estrutura extraordinária, que é a obra de Chico Xavier, que tinha pouca formação, e tem mais de 400 obras, muitas delas com linguagem científica, uma delas, inclusive, e faz estudos ligados à glândula pineal, obras do Chico, e que saiu publicado por um grupo de médicos da Associação Médica, demonstrando que o Chico, nas obras dele, antecipou os conhecimentos que vieram a ser depois confirmados pela ciência. Então, é uma mediunidade tão extraordinária que precisa chamar a atenção da ciência para a investigação, não é? Então, a ciência, ela já apresenta algumas estradas importantes que a gente pode considerar, e acho que, se nós formos pensar qual é a pesquisa mais importante para o ser humano, é a descoberta de que a vida continua, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com ele.
Talvez essa seja a descoberta mais essencial que o ser humano poderia fazer. É que a vida existe após a morte. Concordo com ele. Para além disso, eu conheço ele pessoalmente. Ele já falou em minha aula na FAP. Né? A questão do positivismo cientificista do espiritismo que eu falei aparece. Está vendo? Claro. Essa preocupação que muitos espíritas têm de dar uma credibilidade científica. E como eles tentam dar essa credibilidade, no caso do que ele fala especificamente, dizendo que o Chico Xavier previu descobertas científicas. Se o Chico Xavier previu avanços da ciência, e grupos de médicos concordam, por que esse trabalho, agora eu vou dar uma de epistemólogo básico, por que esses trabalhos não saíram na Nature? E eu não acho que a ciência é uma deusa, não, hein? Qualquer um que conhece ciência não tem essa apreensão do senso comum, de que o cientista falou, né? Mas assim, por que não sai na Nature? Por que isso não impactou o conhecimento no mundo ou no Brasil? Que conhecimento específico é esse? Por que eles não trazem logo o conhecimento da cura de uma doença múltipla conhecida como câncer? Sua hipótese é porque existe aí um viés religioso. É que não há isso. Não há nenhuma grande descoberta. Essa é a minha hipótese. Hipótese de quem está analisando conceitualmente o processo, entende? E eu acho que o espiritismo, por ele querer ser científico, ele se abre facilmente à crítica cética. Entende? Você olha e diz, não, mas espera aí, cadê as descobertas? Por que não ensina logo a gente parar de morrer de câncer, meu Deus? A resposta vai ser não, porque tem que evoluir. Aí vira religioso de novo, tem que evoluir. Eu acho as religiões antigas melhor, mais lúdica, cheia de rituais, sabe? Uma coisa mais ancestral. Só isso. E que não busca a explicação científica. E quem disse que tudo pode e tudo que é importante tem que ter explicação científica? Meu Deus do céu, quantas coisas acontecem na vida que você não tem explicação científica? Só um positivista pensa isso. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre transhumanismo. Um dia seremos imortais? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a vida após a morte. E agora a gente vai falar sobre os transhumanistas, que são aqueles que acreditam que por meio da ciência e tecnologia, nas próximas décadas, o envelhecimento humano vai poder ser muito retardado ou mesmo abolido. Eles também acreditam onde é que a gente vai começar a contar a nossa existência não mais em décadas, mas em séculos. Que a nossa audição, que a nossa visão vão ser muito mais acuradas do que são agora, que o nosso cérebro vai funcionar muito melhor e muito mais rapidamente, e que o nosso corpo também vai durar mais, vai render mais e vai, inclusive, poder ficar mais bonito por muito mais tempo. Você acredita que a ciência pode desafiar a morte, pelo menos no que diz respeito a essa morte por envelhecimento? Ela já faz isso, né? A gente já vive mais do que se vivia há 100 anos atrás, em média, né? Então ela já faz isso. O que eu acho do transhumanismo, eu acho que é uma espécie de ficção científica que coloca o chapéu no lugar onde a ciência ainda não chegou. Vamos falar mais um pouco de quem são esses transhumanistas. Conta aí, Pondé, só para a gente se situar. Transhumanistas são pessoas que acreditam que seja pela via da instrumentalização genética e médica do corpo, seja pela via da interação entre os carbonos humanos e plataformas cibernéticas, criando fusões, né, entre nós e eles, digamos assim, ou simplesmente através de descobertas de como se gerar crianças em laboratório com menos envelhecimento celular, melhores genes, né? Por exemplo, imagine se você construísse seres humanos a partir daqueles que tiveram Covid fraco,
sem vacina. Você construiria uma humanidade que não teria que ter medo da Covid, não fazendo vacina, simplesmente nascendo, tendo Covid só muito fraca. Entende? Então, esses acreditam que é através de métodos genéticos de manipulação. E tem a moçada cibernética com inteligência artificial. A expressão transhumanista significa que eles iriam atravessar para o lado de lá da condição biológica que a gente tem hoje, e a gente entraria no nível em que a vida seria completamente dependente da própria criação humana. Entende? Por isso que seriam seres humanos ou cibernéticos, mais ou menos, ou seres humanos manipulados geneticamente para não ficar doente e não ter envelhecimento celular. Você perderia, digamos assim, um caráter majoritário, natural, herdado do ser humano, e você atravessaria o ser humano com a potência tecnológica. É um outro ser humano. Pondé, você falou que o transhumanismo tem um pé na ficção científica. E um dos expoentes do transhumanismo, o Ray Kurzweil, ele vive também prometendo uma coisa que não chega. Por exemplo, no último livro dele, ou num dos livros dele, ele promete ou ele prevê que a tecnologia iria conseguir reverter a morte por envelhecimento na segunda década do século 2020, do século XXI, ou seja, já venceu o prazo dele. E todas as vezes o transhumanismo acaba indicando uma data que vence, né? Quando é que esse futuro do transhumanismo vai chegar? Ou então isso é de fato algo que está mais na esfera da ficção? Eu acho que é ficção. Como toda ficção científica, se erra. Blade Runner, super filme dos anos 80, certo? Super ficção científica, das melhores que já foi produzida pelo cinema de Hollywood, com Harrison Ford, disse que ele se passava em 2019. Em 2019 não tinha aquela Los Angeles. Por que eu lembrei desse filme? Esse filme fala de clones, tá? Ele fala de clones, de pessoas que são fabricadas, os replicants, são fabricados em laboratório para trabalhar como escravo. E eles se revoltam porque eles descobrem que morrem. Não querem morrer, que nem ser humano. Querem vida após a morte, ou querem viver para sempre, que nem os transhumanistas prometem. E a nova geração que impacta o personagem, Harrison Ford, é porque os cientistas implantam memórias. E essas memórias são, na realidade, substâncias químicas de seres humanos verdadeiros que são implantadas no cérebro deles. Então, eles são mais humanos ainda. Então, a discussão é muito interessante. No caso do Kurzweil, que prevê que um momento a inteligência artificial vai criar a inteligência artificial, certo? Que prevê máquinas que vão ter experiências religiosas, né? É ficção científica, por isso que a data sempre erra. Sempre promete uma coisa que não acontece. Vamos ver agora uma entrevista com o terapeuta ortomolecular e transhumanista Denilson Ayal. Ele vai nos explicar um pouco mais sobre quais são as ideias do transhumanismo. Basicamente, o transhumanismo ele é um movimento de pensadores, né, geralmente de cientistas, né, com o intuito de eliminar as limitações do ser humano. O ser humano, desde que está na Terra, né, ele é um ser que ele está insatisfeito com as coisas que nos foram colocadas. A partir do momento que a gente criou o fogo para poder assar a nossa comida, que eu não gosto do meu nariz, eu quero, né, mudar ele com uma cirurgia plástica, ou eu quero fazer um implante de cabelo, a partir desse momento a gente já mostra a nossa insatisfação com as nossas limitações humanas, né? E a história da humanidade é a história de uma evolução transhumanista. Hoje você pode perceber que uma pessoa que tem uma perna amputada, ela pode, né, colocar uma outra perna, né, ou seja, a máquina, né, o que nós criamos, sendo aderido ao nosso corpo para aperfeiçoar. Então, a prática do transhumanismo é você se utilizar dessas tecnologias para benefício não só do seu organismo em si, mas da população humana como um todo, né, em todos os campos. Então, basicamente, a ideia da prática do transhumanismo hoje é você cuidar do seu corpo o máximo possível,
para que você tenha saúde, para que dentro do prazo de 25, né, a 30, 40 anos, que a maior parte das tecnologias que virão para aperfeiçoar o nosso corpo estarão prontas, né, preparadas, para que o seu corpo tenha saúde para recebê-las. Na verdade, a vida busca vida. Nós somos imortais no sentido de eu transferir, você transferir para os seus filhos, né, o seu DNA, e ele continuar vivendo. Então, a vida que é vida. E nós conseguimos, sim, estender a nossa base. Mas hoje, o principal que a gente preconiza é longevidade com qualidade de vida. Você vê que a ideia por detrás do transhumanismo é a imortalidade. Assim como a gente aumentou a longevidade a partir de descobertas médicas, apesar de que tem jovens que continuam morrendo jovens, né, por doenças, ele dá o exemplo da perna. Provavelmente pessoas que têm próteses de perna sabem muito bem a diferença entre ter a sua perna e uma prótese. Eu imagino que o transhumanismo vai conseguir fazer, inclusive, pernas que não quebram. Essa é a ideia. A lógica de que você vai avançando, porque a ciência avançou até hoje, então você projeta na frente um momento daqui 25 a 40 anos, né? Tem que ser sempre elástico assim, em que a gente vai conseguir viver de uma forma que é 500 anos, 400 anos. Isso é pura ficção científica. A ciência não está nem um pouco perto disso. A ciência não sabe quase nada de definitivo sobre o cérebro. A ciência não sabe quase nada de definitivo sobre a imunologia. A ciência continua não sabendo nada de alergia. Certo? Então, de repente a gente vai conseguir, daqui 40 anos, 50 anos, construir pessoas que vão viver 500 anos. Isso é uma expectativa, no fundo, religiosa. Só que ela está alocada na religião da ciência. O transhumanismo é um caso clássico onde você percebe o deslocamento da expectativa religiosa para a prática científica. Vamos ver uma cena do filme Sexto Sentido que mostra o psicólogo Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis. I miss you. I miss you too. Why, Malcolm? What? What is it? What? Why did you leave me? I didn't leave you. I see people. They don't know they're dead. How often do you see them? All the time. They're everywhere. They only see what they want to see. Okay, Mikey. Come on. Give me a minute. Essa é uma grande cena, né? Esse é um outro grande filme sobre espíritos, diferente. Esse filme, o personagem, o menino, é também alguém que tem uma vida infernizada porque vê espírito. Que nem o outro personagem do filme do Clint Eastwood, né? E a grande sacada da história é que o psicólogo acha que o menino é paciente dele. Mas, a verdade, ele é um dos mortos que o menino vê. O menino não fala para ele que ele está morto. Só no final, quando ele já sabe. O menino, na verdade,
é que age como psicólogo dele, ajudando a ele perceber de forma muito discreta e só fala quando ele mesmo já descobriu. Mas vai conversando com ele e aí ele vai percebendo. E nessa cena, quando cai a aliança dele e ele vê que ela tem a aliança dela, daí ele faz toda a leitura. Por que ela fala que ele abandonou ele? Tão tonto que ele diz, mas eu não abandonei você, eu estou aqui, né? E aí, quer dizer, mas ao mesmo tempo, ele ajuda o menino, conversando com ele. Então, o filme apresenta uma hipótese, além dessas todas, que é a seguinte: de repente, um psicólogo morto, que você vê mortos, e ele é um bom psicólogo, ele pode ajudar até você. Porque o menino, no final, conversa com mortos sem medo. Ele passa a conviver com mortos sem nenhum problema. Então, se seu terapeuta vivo não funcionar, talvez o morto funcione, se você for alguém que vê mortos. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.